Galera, o Omni-Man vai ser executado. Invencível vai ter que dominar a Terra. Finalmente vai ser revelado as fraquezas dos Viltrumitas. Tudo isso nessa análise completa do último episódio da primeira parte de Invencível. Que episódio épico! Vamos lá! Você tá ligado que inteligência artificial não é mais o futuro, é o presente. Por isso a Dunk Code AI está oferecendo hoje uma oferta única no Brasil. É o Dunk Hub que junta todas as possibilidades de IA num pacote único para você criar o que você quiser. Imagens, vídeos, áudios, cursos, tudo que seria assinaturas separadas, mas nessa oferta é tudo junto, num preço único e acesso vitalício. Ó, tem o Copy Generator para você criar conteúdos infinitos de texto, imagens, anúncios, várias outras coisas. Tem o e-book Generator para você colocar IA para escrever e-books inteiros para você. Ainda tu ganha um cascalho vendendo esses e-books. Tem o Code Quick, que é um criador e interpretador de códigos para sites e aplicativos. E além disso tem o GPT Max, que vai muito além de um chat GPT. Você treina a sua própria IA para fazer o que você precisar. E vai ainda outros bônus insanos nessa oferta. O My Images, que é um criador de imagens autorais para você e que já vem Midjourney. Vem de bônus também o curso de engenharia de prompt. Tem também o curso IA Negócio para você fazer dinheiro com essas ferramentas. E para finalizar, o Voice Clone, que é um clonador de qualquer voz, que faz isso para você em questão de segundos. O Dunk Hub tem garantia de 7 dias, acesso vitalício e um pagamento único para você usar para sempre. Sério, olha, essa assinatura é insana de tão completa. Toca aqui no link da descrição e aproveite essa oportunidade única de virar um mestre da IA. E Next Spectre aqui, porra, galera. Que foi isso? Que foi esse último episódio? Que coisa incrível, sabe? Ver o Nolan lutando contra os sentimentos dele, o Mark mostrando o potencial dele, foi demais. Agora sim a gente chegou na metade da segunda temporada de Invencível, ok? O episódio terminou assim, com chave de ouro. Posso falar que foi com chave de ouro. Eu sei que é ruim esperar até o ano que vem pra gente ver a continuação da temporada, mas o ano tá quase acabando. Em breve Invencível volta, a gente tá aquecido pra caraca. Até lá a gente vai acompanhar aqui análises, histórias de origem, muita coisa sobre esse universo. Eu vou trazer muita coisa pra vocês sobre esse universo. Eu já vou adiantar, esse episódio agora tá incrível. Vamos conferir essa análise agora, mas pra você não perder nada, se inscreve nesse canal. Fica com o sininho ativado, porque eu vou trazer muita coisa. Esse universo vai ficar vivo aqui nesse canal, sempre, com tudo que aconteceu nos quadrinhos canônicos, pra você manjar tudo, ok? Omni-Man Monarca. A primeira mudança que a gente vê nesse episódio é o Omni-Man viajando pelo espaço, sem rumo, né? Até que ele encontra e salva os Traxianos. Esse começo não existe nas HQs. Eu achei até bonito demais. Mas nas HQs, na verdade, o Omni-Man vai pro espaço pensando em resolver a treta que ele acabou de criar com os Viltrumitas. Por isso que ele vai embora da Terra pensando em encontrar outro planeta. Porque ele sabe a besteira que ele fez. A série conseguiu deixar a jornada de redenção do Omni-Man muito melhor que nas HQs, galera. Muito melhor. Pô, ver o Nolan desanimado da vida, sabe? Na beira de um precipício. Pô, na beirada de um buraco negro, inclusive, pronto pra ser sugado. É um recurso narrativo muito melhor que na HQ. Isso passou pra gente uma vibe de redenção, né? O cara lutando contra os sentimentos. Foi bom demais. Dá pra ver que ele desistiu de tudo. Mas quando os Traxianos apareceram, a primeira coisa que surgiu nele foi o traço heróico que ele adquiriu na Terra. O lado humano, não foi só o Viltrumita que tomou conta dele, o lado humano agora tá muito forte nele. E pra quem costuma perguntar, inclusive, se o Omni-Man vence o Homelander, eu não preciso nem falar que o cara tá ali na frente, um buraco negro, milhões de quilômetros na Terra. O Homelander nem deve conseguir ir tão longe no espaço. Quem dirá ficar vivo, né, na presença de um buraco negro. Mas nas HQs o Homelander nunca nem saiu da Terra, pra falar a verdade, né? Então a série mandou bem pra caramba, é o tipo de adaptação que melhora a história. Eu falo pra vocês, é o que agrega a história principal, a história canônica. O Omni-Man saiu da Terra confuso, né, com o que ele tava sentindo e praticamente desistiu de viver. Até que ele encontrou um povo onde ele foi mais uma vez apresentado como herói. Ele precisava desse sentimento, porque ele percebeu que ele sentiu falta disso na Terra. Ele era o principal da Terra, né, o maior herói da Terra. Na HQ 26 de Invencível, ele simplesmente chega nesse planeta e, por ser extremamente mais velho que um Traxiano, ele é eleito o rei dos Traxianos e se casa com a Andressa, né? Até difícil falar isso aqui. Mas esse é um ponto engraçado, galera, tanto no HQ quanto na série, porque na tentativa de ser melhor e começar a fazer o bem, ele não precisava necessariamente se envolver com alguém. Ainda mais com um alienígena insetoide, entende? Com aquela cara de barato. Mas enfim, o importante é estar feliz. Quem não ficou nada feliz com tudo isso foi o Invencível, né? Foi o Mark. E a reação do Mark na série ficou muito melhor. Na HQ, o Mark abraça o pai e pede pra ele voltar. Ah, pai, volta aí, sentimos tua falta. Faz tudo ser como era antes. Aquela coisa, né? Porra, ele fala sério, né? E quando ele altera a voz com o Nolan, porra, ele ainda leva uma bronca. Pô, o cara matou milhares de pessoas na Terra e humilhou a Deb, que é a mãe do Mark. A reação do Mark na série é muito mais crível do que nas HQs. É muito mais real. Deixa todas as cenas com o Nolan e o Mark conversando
muito melhor, né? Porque você percebe ali que tem uma veracidade ali, entende? De repente seria a tua reação. Outra coisa importante é que deram voz pra Andressa falar como que ela conheceu o Nolan, né? Como que ela descobriu sobre o passado sombrio dele. Por ser uma espécie que vive só 1 ano, ela é capaz de amar e também perdoar muito mais rápido que um ser humano. Essa conversa que ela tem com o Mark na série é muito maior que nas HQs. Aliás, né, na HQ não tem conversa nenhuma. E por isso que é muito mais fácil criar empatia pelos traxianos, bem mais do que nas HQs. Aliás, eu acho que esse papo da Andressa pro Mark surtiu efeito no Mark, porque ele percebeu que, quando ela falou assim, não, o Nolan te ama demais, ele sente o que ele fez. Ou seja, se você parar pra pensar, analisar, pô, cara, pensa, o teu pai tinha isso como dever, ao mesmo tempo tá lutando contra isso, quer se aproximar de novo, então acho que fez sentido pro Mark também. Eu dou nota 10 pra essa adaptação da relação do Mark e do Nolan. É muito melhor que nas HQs, faz muito mais sentido. Galera, o Mark, ele resolveu ficar pistola no planeta Traxa, porque ele é sim um herói na essência, e esse lado dele, ele aprendeu por viver a vida toda com a Debbie. Esse lado humano dele foi a Debbie que passou pra ele. É a humanidade falando mais alto que o lado Viltrumita. E essa convivência é tão poderosa, galera, que até o Nolan, que viveu milhares de anos, foi afetado por algumas décadas vivendo ao lado da Debbie e do Mark. Ele realmente foi afetado de uma maneira, assim, incrível, né? Ele fica furioso por começar a se importar com seres mais fracos. Pô, galera, o Omni-Man, que matou milhares, tava chorando pelos traxianos. Isso impacta demais o personagem. Isso é o início, ou já até o meio de uma redenção gigante pra esse personagem ser demais, absurdamente gigante. Porque essa parte da redenção começou lá atrás, né, quando o Omni-Man deixou o Invencível sobreviver, saiu pro espaço, deixando só uma lágrima pra trás. Maneiro demais, já começou lá atrás, com ele indo embora. Ah, Pedro, mas ele matou milhares, vai ficar tudo ok? Não, tudo que ele fez vai ter consequências por parte dos humanos e também dos Viltrumitas. Mas eu não vou dar spoiler, porque eu tenho certeza que a série vai ter muito cuidado pra adaptar essa redenção e convencer o povo que o Omni-Man mudou. Porque você tem que perceber, não é um caso normal, ele estava sendo mandado, ele tinha toda uma origem dele pronta, enfim, eu não vou dar muito spoiler. Isso não quer dizer que ele vai ser 100% perdoado. Enfim, a gente vai continuar aqui. Quando o Mark fugiu com a Andressa lá e com o irmãozinho pra caverna, ele teve que lutar contra o Lucan, que é um dos 3 Viltrumitas que chegaram procurando o Nolan. E uma curiosidade é que eles são os mesmos Viltrumitas que mataram o Alan. E mesmo sendo extremamente fortes, eles não são do nível do Nolan, que é considerado um guerreiro incrível entre os Viltrumitas. Claro, ele não é o mais forte, né? Mas pra maioria, o Nolan é muito forte, bom de briga pra caramba ainda por cima, né? Tanto que ele quase finalizou o Lucan com poucos golpes. Só deu mole porque saiu preocupado com os filhos. Percebe que o lado humano atrapalhou o Nolan nessa hora, né? E na boa, galera, que cena maneira, cheia de porradaria. O episódio não mostrou só o processo de redenção do Omni-Man, mostrou também o processo do Invencível durante a luta. Ficou claro que um Viltrumita pode ficar mais forte e letal se ele treinar. Mas além disso, eles também são ainda mais fortes quando estão lutando pra matar. Tanto que o Invencível soltou uma sequência de golpes lá na Viltrumita, que só não finalizou a luta porque não estava a fim de matar ela. Mas mostrou o potencial, ele consegue. Claro que isso quase custou a vida do Mark, né? Se não fosse o Omni-Man, ele tinha ido de arrasta pra cima ali. Histórias paralelas. A luta ficou incrível e o Invencível ficou muito melhor nesse episódio do que nas HQs. Mas eu não vou só rasgar elogio aqui na série não, ok? Vamos combinar que eles poderiam também ter deixado a luta fluir mais e mostrar cenas de ação, sem ficar toda hora fazendo cortes, inserindo as cenas do Donald lá, da Debbie ou da Eve. Ficou legal essas cenas aí, essa outra história, né? Mas a gente estava mais afim de ver outra coisa, lógico. Essas histórias paralelas, lógico, elas deveriam ser apresentadas no começo do episódio e deixar a história que rolou no planeta Traxa acontecer sem corte no final. Pô, galera, por exemplo, a história da Eve, né, e todo o drama que ela passou lá nesse episódio só serviu pra encher linguiça. Tudo que rolou com ela aqui deveria ter sido apresentado no episódio 3. Mas é lógico, isso é recurso, né? Tipo, ó, a equipe dos desenhos, tu fica com essa parte aqui dos desenhos, desenha a Eve aí. A gente vai desenhar isso aqui, depois a gente mistura, ver o que vai dar. Pra apressar, né? Fazer a coisa mais rápida. Eu não sei os planos da série pra Eve, mas, pô, ela precisa de mais destaque e menos erros básicos de super-herói. A presença da Amber como uma menina legal não deixa espaço pra Eve desenvolver o relacionamento dela com o Invencível. E esses erros básicos de super-herói que a Eve andou fazendo são bem desnecessários. Ah, Pedro, você não gosta da Amber. Pelo contrário, a Amber é uma personagem bem mais legal na série do que nas HQs e muito mais importante para a formação do caráter do Invencível. Mas ela não é a pessoa que vai casar com ele no futuro. Parece até que ele tá fazendo o público gostar da Amber pra lá na frente matar ela pra servir como trauma, né? Pro Invencível. Parece isso. Já pensou quando os Viltrumitas voltarem pra Terra, eles matarem a Amber na frente do Invencível? A coisa ia ficar séria aí, né? E outro detalhe paralelo que eu também achei um pouco desnecessário é o trama que estão criando pro Donald. Estão exagerando. Na boa, galera, tem tanta coisa pra mostrar em Invencível. Não faz sentido mudarem tanto a origem do Donald. Pelo menos não até agora.
Nas HQs ele é um agente robótico, beleza, faz muitos anos. E como eu já previ, a série resolveu criar uma nova origem pro Donald. Tudo começou quando o Donald foi morto pelo Omni-Man. Mas ok, vamos dar uma chance, porque com tanta adaptação boa, talvez a série faça a história do Donald ficar ainda melhor. Eu acho isso, tô apostando nisso. Quem sabe até criar um spin-off no futuro, né, com o personagem o Brit. E pô, tem a Debbie também, né? Por mais que seja um drama que quem é fã de ação fica meio incomodado, a Debbie é responsável pelas mudanças no Omni-Man. Ela fez aquilo com o Omni-Man. E também pelo Mark ser de fato invencível. A Debbie é peça fundamental nessa série toda. Por isso é importante apresentar mais da personagem do que só uma esposa chorona que ainda ama o marido, entende? Tem que mostrar mais dela ali. A Debbie precisa se desenvolver porque ela vai ter que lidar com o Nolan no futuro. General Craig! E pra finalizar essa análise, a gente vai falar do final da batalha entre o Omni-Man e o Invencível contra os 3 Viltrumitas. O Omni-Man conseguiu derrotar os 3, mas no fundo ele deu bobeira, né? E o Lucão usou o restinho de energia que tinha lá pra acertar a coluna do Omni-Man e derrotar ele. Com isso, eles receberam visita de uma nave Viltrumita que veio buscar o Omni-Man pra levar o cara pra execução. Isso mostra que se os Viltrumitas tivessem mandado mais agentes, eles teriam matado até o Invencível. Mas o que realmente importa nessa cena é a presença do General Craig. Nas HQs, galera, a luta termina nesse jeito mesmo, né? Eles levam o Omni-Man pra ser executado e tratam os ferimentos do Invencível, só pra depois falar que o Invencível vai ter que preparar a terra pra chegar do Império Viltrum. Eles querem o Mark bom, sadio, vai pra lá e prepara pra gente. Olha isso. Talvez fosse melhor até a morte, né? Não no caso do Mark, o Mark vai ter que se voltar contra isso. Bom, galera, a diferença é que nos quadrinhos, o Craig fala que dentro de 100 anos eles vão voltar. Na série, o Craig fala que vai ser em breve. Ok, nem nas HQs demora 100 anos, mas mesmo assim, eu acho que esse em breve não é tão em breve assim, não. Eu acho que os Viltrumitas só vão voltar na 3ª temporada, enquanto os últimos 4 episódios da 2ª temporada vão trabalhar em cima de outros vilões, como é o caso do Anderson Livre. Mas a real é que eles vão voltar. Isso sim é uma preocupação. Só vão dar tempo pro Invencível se preparar. Enquanto isso, vão enviar um ou outro Viltrumita pra atacar o terror lá e cobrar o Invencível das obrigações dele. Isso eles vão fazer. A Terra tem que se preparar muito pra isso. A Terra tem bons heróis. Bons heróis. E o Invencível tem que realmente fazer jus ao nome dele. É Invencível. E pra quem achou o General Craig parecido com o Zod, ele é mesmo, né? Só que ele não é nem de longe um dos mais poderosos do Império Viltrum. Não. E claro, o Omni-Man não vai ser executado, né? Como eu falei várias vezes aqui, ele tem que se redimir muito antes de morrer. O resultado disso é muita porradaria com o Viltrumita, aliança com uma galera maneira pra caramba no espaço. Ô, galera, isso vai ficar bom demais. A fraqueza dos Viltrumitas. O maneiro nesse episódio é que ele deixou várias brechas pro futuro da série. Obviamente essas coisas vão acontecer na 3ª temporada pra frente, né? Tem muita coisa pra acontecer entre o Invencível e o Anderson Livre, né? Por isso eu acho que não faz muito sentido os últimos 4 episódios da 2ª temporada trazer a história dos Viltrumitas indo pra Terra, ou até mesmo a história do Omni-Man viajando pelo espaço e olhando ao Helena, a besta da batalha, o próprio Space Ride. O que a gente vai ver, muito provavelmente, é a Eve indo embora pra tentar se entender, conhecer os próprios poderes. Vamos ver a Debbie conseguindo viver sem o Nolan e sem o Cício, sem depender do Nolan ou do Cício, conseguindo um novo emprego igual ela fez nas HQs. E claro, o principal é o Invencível se preparando para lutar contra os Viltrumitas. A gente tem que ver esse treinamento. Vocês viram que Traxxon é muito longe da Terra e os Viltrumitas nem deram uma moral pro Invencível curar os ferimentos. Então o que provavelmente vai acontecer é que a Andressa vai curar o Invencível e ele vai ajudar a reconstruir a cidade destruída dos Traxianos. Isso acontece nas HQs. E só depois ele vai voltar pra Terra. E vamos lembrar que o Omni-Man, antes de ser levado preso, ele pediu pro Invencível não se esquecer dos livros dele. Apareceu o nome de 2 desses livros nesse episódio. O Homem com a Arma Invencível e Planeta Selvagem, Criatura Selvagem. Não foi à toa que o Omni-Man pediu pro Invencível ler esses livros. Na real, esses livros contam as aventuras do Omni-Man pelo espaço. E cada um desses livros mostra uma fraqueza que os Viltrumitas têm. Se prepara. Então, o Nolan, ele meio que sabia que os Viltrumitas iam deixar o Invencível vivo e que iam mandar ele preparar a Terra pro Império Viltrum. Por isso que o Omni-Man pediu pro filho ler os livros para se preparar para os Viltrumitas. O Homem com a Arma Invencível, por exemplo, conta a história do Space Rider, que tem uma arma que consegue ferir os Viltrumitas. E o Planeta Selvagem, Criatura Selvagem, conta a história dos Rogners, que é uma raça capaz de devorar a carne dos Viltrumitas como se fosse gelatina. Falei pra vocês. E o maneiro é que o Homem com a Arma Invencível faz uma referência pro 007, o Homem da Pistola de Ouro. Vocês perceberam isso? Então, galera, olha o tanto de coisa que ainda tem pra acontecer, que foi apresentado nessa temporada. Tem a visita dos Viltrumitas, que ainda estão de olho no Invencível. Tem as histórias da Duplicate e dos outros integrantes dos Guardiões do Globo. Tem o Anderson Livre armando um plano contra o Invencível. Tem a luta do Cecil versus Invencível, que eu também acho que vai acontecer nessa temporada. E também as histórias paralelas, como foi o caso do James Mauler. Vocês viram que um deles ficou queimado e criou um clone, né? Vocês viram isso? Depois o clone foi lá e matou ele no final. E essa é a parada entre os dois. Não pode ter diferenças, porque senão um se sente superior ao outro. Por isso que eles precisam ser sempre idênticos
né? Pra poder sempre ficar na dúvida quem que é o original e quem que é o clone. Agora não tem mais isso. Na boa, galera, eu tô muito empolgado pelos próximos episódios da segunda temporada. É uma pena que só ano que vem agora, né? O ano terminou bem demais com o Sérgio, né? Teve Gen V, teve Loki arrebentando. E agora a primeira parte da segunda temporada de Invencível chegou ao fim, né? Mas, pô, só série maneira. Eu não sei o que eu vou assistir até chegar do Papai Noel, hein? Por isso que eu peço a ajuda de vocês. Me indiquem séries boas, séries tops, aquela que eu falo, caraca, eu vou me rasgar aqui pra trazer pra vocês. Me indica, eu vou estar lendo os comentários. Mas tem que ser série boa mesmo, só série top. A mais casca grossa eu vou trazer review aqui, combinado? Antes de ir embora, não esquece do Dunk Hub pra você ter infinitas possibilidades com os apps de IA e vários bônus pra sempre. O link tá aqui embaixo, aproveita. Toca aqui agora também, se inscreve no canal, ativa o sininho, porque eu vou continuar trazendo mais informações pra você desse universo de Invencível. É muito extenso esse universo. Vocês vão pirar com o que vai acontecer. Tem spin-off chegando. A gente se vê em breve, galera. Até a próxima. Fui!